E aí, então, poxa, pegando um pouco do gancho da culpa, né? Tá escrito assim, Provérbios 3, né? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, honre o Senhor com todos os seus recursos. E aí, quando você lê esse tipo de coisa, e várias vezes, de várias formas que eu passei aqui, você pode interpretar de jeitos diferentes, né? E aí você mistura isso daqui com a culpa. Cara, as pessoas se sentem muito culpadas em ganhar dinheiro, né? Eu conheço gente com dinheiro, com muito dinheiro, que se sente culpada, né? Especialmente herdeiros, muitas vezes. E eu vejo que muitas pessoas têm culpa, não têm dinheiro, e quando vê alguém com dinheiro, julgam essa pessoa sob essa lente, né? E aí, pelo fato de ela se sentir culpada e de muitas vezes achar que o dinheiro é uma coisa ruim, e a gente tem uma série de frases que a gente repete toda hora, né? Esse cara é podre de rico, né? Esse tipo de coisa e tal, que fazem a gente abominar algo que, consequentemente, nunca teremos. Porque a gente não quer ter algo que a gente abomina. De forma alguma. Então, assim, por que as pessoas sentem culpa, né? Ou de ter dinheiro, ou abominam quem tem dinheiro? Especialmente no Brasil. E aí, sob uma ótica bíblica? Eu acho que no Brasil, no Ocidente, de modo geral, mas no Brasil, nós herdamos uma herança muito cruel medieval. Assim como eu fiz referência aos espíritas, ao espiritismo respeitando os espíritos, eu vou fazer uma referência ao catolicismo respeitando os católicos e dizendo que a minha opinião aqui não é de alguém de fora da igreja detonando com o catolicismo. Não é essa opinião que eu vou dar aqui. Ela tem muitos teólogos católicos que a fazem, tá bom? Eu não sou o único a dizer isso. Durante a Idade Média, quando você tem a ascensão cada vez maior do papado, especialmente ali na época de Justiniano, estou falando de 538 depois de Cristo, no alto da Idade Média, porque a igreja foi aos pouquinhos ganhando espaço. Dá até para fazer uma leitura psicológica do crescimento da igreja. Ela primeiro era perseguida, a época que eu falei lá da igreja apostólica, por isso que todo mundo começou a dar tudo, porque hoje você tem seu dinheiro guardado no banco em ações, porque graças a Deus o Brasil não está em guerra, mas se você fosse agora em Kiev, você ia tirar as ações, você ia vender, distribuir para sua família, pega, compra passagem, vai embora daqui, qualquer coisa parecida. Depois, quando Constantino pretensamente se converte ao cristianismo, no quarto século depois de Cristo, 313 ele assume o poder, em 320 ele proclama ali, depois vem o Edito de Milão, a igreja se torna herdeira de Roma por causa de Constantino. Por isso que é a igreja católica apostólica romana. Mas quando Justiniano, em 538, passa a batuta para a igreja, já se torna soberana. Então os reis vinham tudo para a igreja. E aí, muita gente, para poder ser acalmado, a igreja ensinava o seguinte, era quase um regime de castas numa visão cristã, porque no regime de castas, você nasceu da cabeça de Brahma, você vai ser rico sempre. Se você nasceu um Dalit do pé de Brahma, bobagem que você está falando, que você nunca vai subir. Então a igreja dizia, olha, seja contente com a sua pobreza, porque no céu você terá uma casa melhor. E esse mantra era repetido por questões até de dominação das massas, dominação, e o povo aceitava. Então cada vez mais assim, os clérigos eram mais ricos, e foi criando uma separação muito grande. Aí vem a questão da burguesia, nós sabemos, né? As cruzadas, tudo isso mais que enriquecendo a elite e aqueles. E você sabe, há pessoas que fazem a caridade não por amor, é porque para ele é interessante que o outro continue rico, é pobre. Lembra que você falou assim, investir também em pessoas? Dr. Milton, uma coisa interessante que eu vi dele, eu não vou dar nome, mas tem empresários, dois que eu sei que estão mais ricos do que ele, que começaram com ele ensinando. Então tem gente que fala assim, não, eu sou caridoso, mas ele quer que seja caridoso, ele quer que o menino continue no farol. Ele não quer que o menino se torne um outro empresário como ele, competidor. Então eles mantinham as pessoas lá embaixo. E nós herdamos isso quando os portugueses vieram para o Brasil. Todas as imagens de santo que nós vemos são dos pés descalços. As carmelitas dos pés descalços. Quanto mais pobre, quanto mais eram freiras, né, que iam para o convento, mais miserável, São Francisco de Assis e tudo mais, e tal, mais você dá e tal, mais Deus vai amar você e tudo. Só que quando a Reforma Protestante sai no século XVI, Lutero foi para uma outra linha, que o Lutero era protegido por pessoas influentes, como Frederico Sábio. Você tem Adam Smith. O capitalismo, na verdade, foi criado pelo pensamento protestante. O capitalismo é fruto do protestantismo, né? Todos esses aí. E o capitalismo começou a ser uma reação contra a burguesia da Idade Média. E aí veio o comunismo, que é uma reação ao capitalismo, porque houve um exagero no capitalismo chamado capitalismo selvagem. O fato é que nós somos herdeiros dessa briga
entre a nossa herança medieval, que é pecado ser rico, a herança do capitalismo Que é pecado selvagem, ser rico por uma questão de ideologia controle, religiosa. Mau controle. Quando eu falo com você assim, é pecado ser rico, isso vale para você, para mim não. Você tá entendendo? Olha, fica assim, continua do jeito que você tá, que assim Deus vai ficar mais feliz com você. E eu continuo. Porque existe hoje uma... Se eu sou pobre financeiramente, muitas vezes tem um orgulho em ser pobre. Sim, sim, esse é um Como outro se fosse uma viés da moeda. virtude. Como se fosse uma virtude. Não, eu conheço aquele negócio, dá poder pro sujeito, você vai ver o caráter dele. Você entendeu? Tem às vezes um faxineiro, nada contra os faxineiros, mas apenas para dar um exemplo, que ele fica com a chave do banheiro do posto de gasolina que ele trabalha. E ele tem a mesma arrogante de um CEO que demite, sabe? O cara tá com a chave do banheiro do posto de gasolina, mas ele administra com tanta arrogância aquela chave do banheiro que, salvaguardadas as devidas proporções, ele está tão arrogante como aquele CEO que humilha todo mundo ali no prédio. Então tem que ver isso também. Nós somos herdeiros, então, dessa confluência. É a briga do capitalismo, que nos fala uma coisa, contra aquela herança do medievalismo, né, que é pecado ter prosperidade, com o advento do capitalismo selvagem, das teologias da prosperidade, que acham que a riqueza é o único tipo de bênção. E você tem que ser rico a todo custo, e a sua riqueza vai vir através de você dar dinheiro para a igreja, que isso é uma coisa, um viés perigoso também. E vem os comunistas, socialistas, que agora tem uma nova versão que é o socialista de iPhone, né? Que o camarada, ele é socialista, ele fala em dividir tudo, mas ele tem o iPhone e ele manda mensagem pelo iPhone, né? E no iPhone ele te critica porque você batizou. Então nós vivemos essa briga. Qual que seria a temperança de tudo isso? Saber, em primeiro lugar, o seguinte: há vários dons. Terceiro, eu tenho que colocar qual a minha prioridade da vida. Eu, Rodrigo, hoje eu não sou milionário. Mas eu, Rodrigo, não coloquei como meta na minha vida ser um empresário, um CEO, um rico. Mas não por uma crença limitante, é que não é a minha meta. E não sendo essa a minha meta, naquilo que é a minha meta, eu sou plenamente feliz. Sem condenar aquele que a meta dele é ser um empresário. Eu condenaria não, quem condena ou julga é Deus. Eu só discordaria daquele rico que acumulou para si mesmo. O camarada que ele tem... O meu problema não é o camarada ter um iate e um helicóptero. O meu problema é ele ter um iate e um helicóptero e ninguém que teve uma vida transformada pela influência dele. Você tá entendendo? Então o camarada é um empresário bem sucedido, mas com a empresa dele ele tá dando emprego para quantas pessoas? Quantas pessoas ele tá tirando da miséria porque ele tá dando emprego? Então, para mim, que ótimo que tem esse empresário bem sucedido. Não é pecado almejar essas coisas, de maneira nenhuma. Agora, você sabe aquela questão, né? Quando o macaco não pode comer a fruta, ele fala que ela está podre. Então, às vezes, a maneira que o outro tem de atacar a sua riqueza é porque ele mesmo não conseguiu chegar lá, então ele cria argumentos teológicos e bíblicos para invalidar você. É apenas uma maneira psicológica de falar o seguinte: eu estou com inveja de você, estou com raiva porque você está usando Adidas e eu não. Então, por causa disso, eu vou falar que Adidas é pecado.